a cirurgia e já eliminei 30 quilos e glorifico a Deus por essa vitória alcançada das mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor no livro de Lucas. Agradeço ao irmão Hamilton e a todos que nos convidaram, né? Pediu uma pessoa de lá e disse: eis-me aqui para fazer a obra de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 15 e o versículo 8, que diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Estamos diante de uma palavra talvez muito falada, muito conhecida, mas a palavra de Deus colocou no meu coração nesta noite, que fala de 3 coisas perdidas. Primeiro, fala da ovelha perdida, depois do filho perdido e depois da dracma perdida. E fala em dracma, talvez alguém pensa: mas por que dracma, né? Mas aquela época era um colar de tipo moedas de muito valor, que era dado para a filha que casava, que saía de casa. O pai dava aquilo de recordação como um penhor na vida da filha, por ter estado com eles tantos anos, e ganhava aquele colar para guardar de lembrança. Mas chegou um dia que ela perdeu aquela moeda dentro de casa, e ela começou a procurar. A Bíblia fala que procurou com diligência. Diligência é com muita atenção, com muita delicadeza, porque era uma coisa de grande valor. Esses dias eu não perdi, eu deixei cair a minha aliança, porque está tudo largo, né? Tem que trocar, e caiu, e eu não achei. Eu falei para minha esposa: amanhã eu vou ter que tirar os lençol da cama. Caiu na cama, né? Mas quando eu acordei de manhã, eu olhei, eu tinha dormido em cima dela, estava lá na cama, né? Então a gente fica preocupado, porque não é uma coisa baratinha, e é uma coisa que a gente guarda com muito zelo, porque você olha na aliança, você lembra de algo que aconteceu de importante na sua vida. E assim aquela mulher perdeu aquela dracma dentro de casa. Ela não perdeu fora, ela perdeu dentro de casa. E com isso eu quero dizer que tem muitos crentes se perdendo dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E aquela mulher começou a procurar, mas ela não achava, e veio na mente de varrer a casa. E aí ela começou a varrer, porque nas casas naquela época não tinha janela, só tinha a porta de entrada. Então, no sentido, era uma casa escura, né? E ali, por certo, ela olhou e não conseguiu. E por certo também não estava muito limpa, porque para perder e não achar olhando, tinha que varrer bastante para conseguir
outubro. E ali eu já tinha ensinado para os meus filhos: se passar, vocês não pegam, porque isso é oferecido a ídolos, a deuses que não é o nosso. E a mulher passou gritando, e a meninada tudo acompanhando. Quando ela levou aquele bala, aquele monte de coisa para dar ao meu filho, ele tinha uns 8 anos por aí. Ele falou com a mulher: não, desse aí eu não como não. Mas por quê? Ele falou: isso é do diabo. E a mulher olhou, regalou o olho e ó, foi embora, né? Aí eu dei o dinheiro, falei: agora vai lá na venda, e compra a bala, o doce que você quiser e vai comer. Ele foi buscar lá no botecozinho. Chegou lá, a mulher falou: mas meu filho, estão dando tanta bala por aí
transformar, de perder alguém pelo vício. E assim eu perdi 3 irmãos pela droga, pela cachaça, cirrose e muitas coisas que foi entrando e matou. Mas, irmãos, falta de pregar não é, porque a gente vai tão longe, é isso que me doeu. A gente viajou 2.000 quilômetros para ir no sul, para pregar, para ganhar almas para Jesus. E depois você vê o seu sangue lá morto, porque a cachaça matou, a cirrose, botando um pedaço dos fígados fora. E aquilo, irmãos, me deu uma agonia, uma dor muito grande de estar perdendo. Antes dele morrer, eu e meu esposo arranjamos lugar lá para internar e fui buscar ele. Falei, eu vim te buscar e vou te dar tudo o que precisar lá, porque eu não quero ver você perdido. E Deus ainda tem obra na sua vida e você não pode morrer desse jeito. E Deus falou que você tem pouco tempo de vida. Ele ficou muito bravo. Falou, você acha que eu sou algum vagabundo, algum isso, aquilo e tal? Eu falei, eu estou fazendo a minha parte. Ele não quis. Quando deu 4 anos, ele morreu. Mas a minha parte eu fiz. Quando eu chegava lá, ele corria para nós não pregar para ele. Mas Jesus, ele sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. Quem quer ver a sua família perdida? Ninguém quer. Uma mãe não quer, um pai, mas a pessoa dá mais ouvido à voz do inimigo do que à voz de Deus. E nós estamos falando sobre coisas perdidas. E nós precisamos resgatar os valores que nós perdemos na nossa vida espiritual. E tem muitos crentes que estão perdendo as coisas espirituais da sua vida. Nota-se que tem muito crente que já perdeu as dracmas da vida. A primeira é a oração. Os crentes de hoje não querem mais orar. Ajoelha 5 minutos já é muito. Eu não aguento, eu não posso. O outro não aguenta, o outro também não. Eu ainda falei, nós precisamos de orar para Jesus curar os joelhos dos crentes, porque está tudo com problema no joelho. Eu não aguento mais ajoelhar, irmãos. Não estou falando para você também, falo para mim. Mas me deu desvio nos 2 joelhos. Tem lá o raio-x e tudo. Eu não consigo. Eu levei uma queda dentro da igreja domingo passado. Nós arrumando para o dia do pastor. E a irmã Tatiane, as irmãs conhecem, subiu na mesa para pendurar as cortinas, formar o painel. E eu fico se ajudando, dando ideia e tal. Fiquei embaixo, e ela em cima da mesa. E a irmã subiu,
existem muitas dracmas na nossa vida espiritual, porque aqui eu falei da dracma da oração, mas tem a dracma da comunhão, porque tem crente que não tem mais comunhão com o seu irmão. A gente vê tantas pessoas, principalmente as mulheres, reclamar: fulana não vai com a minha cara, fulana não gosta de mim, vai lá no conjunto e senta longe porque não pode sentar perto da irmã. Está precisando de resgatar a dracma da comunhão que você perdeu com Deus. Aleluia. E várias coisas nós perdemos no dia a dia. Existe uma dracma que tem muitos crentes que não gostam dela, da contribuição. Talvez nós pensamos: eu não vou dar oferta para pastor. O pastor já tem carro, já tem isso, tem aquilo, e acha que a oferta é tudo para o pastor. A igreja não precisa de nada. E aí começamos a não dar a oferta, depois não dar o dízimo e depois começa a perder, né? Porque você nota que quando você não dá o dízimo, as coisas começam a andar para trás. A sua geladeira queima, o seu fogão começa a não acender as bocas e o fogo não presta, e ali vai perdendo tudo. Um irmão chegou e falou: não é em casa, o liquidificador não funciona, o micro-ondas não funciona e a minha geladeira queimou. Eu falei: você dá o dízimo? E ele baixou a cabeça, porque começa a parar de contribuir para você ver se não vem isso tudo na tua casa. Há muitos anos atrás eu falei para o meu esposo assim: faz assim. Ele não era obreiro ainda não. Eu falei: não dá o dízimo esse mês não. A mulher que não é sábia, né? Não dá o dízimo esse mês não, porque nós precisamos comprar umas roupas. Nós chegamos para aqui, quando chegamos para Barra do Viagem, tem 30 anos. Aí nós precisamos comprar umas roupas. Então você fica sem dar o dízimo e vamos lá na loja parcelar umas roupas. E ele ficou quieto assim e concordou. E aí nós começou um grande aperto dentro de casa. E aí não compra roupa, não compra nada porque não tinha dinheiro. E se comprasse não pagava. E Jesus falou com nós na época da prova: não compra fiado e nem põe emprestado. Então se não tivesse dentro de casa, ficava sem, mas não podia pegar emprestado para o vizinho não. E aí a prova veio, e nós começamos a ficar preocupados, mas Jesus nunca deixou faltar
E o pai levou o menino e foi fazer umas compras. E quando o pai andava com aquele menino, descuidou um pouco, o menino sumiu. Deve ser desses meninos bem levados, né? E o pai procurou aquele menino até 5, 6 horas da tarde e não achou. Ele falou: eu vou esperar. Quando as lojas estiver fechando, ele vai aparecer, porque ele não vai ficar na rua sozinho. E ali, quando as lojas foram fechando, o menino sentadinho no banco na rua, e eles falaram: mas meu filho, você estava perdido, aonde você foi, por que você se perdeu? E ele disse: eu não estava perdido, eu só estava aqui esperando o meu pai. Aleluia! Será que nós estamos esperando o nosso pai? Confiamos no nosso pai? O nosso pai, ele é o Todo-Poderoso, Deus. E ele não deixa os seus filhos sozinhos em momento nenhum. O outro menino estava no avião. Eu gosto muito de ler livros, e aí eu gosto dessas mensagens, desses testemunhos. E o menino estava no avião sozinho. O pai embarcou e avisou o menino: fica aí. E o pai era piloto. E veio aqueles momentos de como fala? Turbulência. Veio os momentos de turbulência. E o menino tranquilo. Uma mulher, ai meu Deus, com medo, falou com ele: meu filho, você não está com medo? Ele falou assim: não, porque meu pai é o piloto. Então confie no teu pai, porque o seu pai não vai deixar lhe faltar nada. O seu pai não vai te abandonar na hora que você está no aperto, na hora que você está em aflição. Eu quero te dizer que você não está perdido e nem se perdendo pelo